Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Glenda. Bom dia, Débora. Bom dia, Melina, Marcos, Bia, Marcelo, Aline, Bia Rocha, Leandro. Pessoal tá entrando. Bom dia a vocês. Tudo bem? Estão me ouvindo? Bom dia, professor. Bom Bom dia. dia, Marcos. Tudo bem? Graças a Que senhora. Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia, cadê o meu povo? Oi para vocês, viu? Vamos acordando, olha só, sexta-feira, né? Olha que benção. Finalizando mais uma semana. Então vamos aí acordando aqui, ó, para vocês, despertando com entusiasmo, se Deus quiser, saúde, que é o mais importante, né? Para todos vocês e familiares, tá bom? Vamos dar início. A nossa sexta-feira é cedo que se iniciam as coisas. Oi, gente, eu falo isso, mas a minha turminha tá ali num ronco que vocês não têm noção. Minha turminha aqui tá boa também de cama, que é uma benção. Então vamos acordando, tá bom? Deixa eu passar aqui. Podem já de WhatsApp, faz o seguinte, começa a passar o WhatsApp para a turma. Sabe quando a gente está ali dormindo e toda hora faz aquele pim, 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 pim de mensagem chegando? A gente acorda fácil. Podem fazer isso com seus colegas. Sejam solidários a eles. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pegar. Isso. Então, gente, vamos dar início, viu? Ao nosso dia. Entrou Lívia também. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Chama a atenção de vocês. Hoje nós vamos iniciar, né, nossa unidade 4. Vamos falar agora sobre o sistema reprodutor. Vou comentar aqui com vocês como eu organizei. Porque, na verdade, normalmente eu apresento toda a anatomia do sistema reprodutor, masculino e feminino, e depois entro na fisiologia. Mas eu acho que aqui nesse modelo nosso, falar sobre anatomia e fisiologia de um, né, de um, seja masculino ou feminino, e depois a gente falar completo do outro, vai dar um entendimento melhor, né? Porque a gente aproveita aqui e dá o prosseguimento adiante, tá? Então eu vou fazer isso, vocês vão ver. Eu vou colocar para vocês toda a anatomia do sistema masculino e já vamos falar da fisiologia dos rapazes também, tá? Depois nós falamos da anatomia feminina e fisiologia feminina, tá? Então aí eu acho que a gente contempla melhor, inclusive, a linha de raciocínio, tá certo? Então, olha, eu reforço aquilo que eu venho falando sempre com vocês. Podem perguntar, podem e devem participar, tá? Fiquem à vontade aí ao longo na hora de apresentação, de fazerem alguma pergunta, algum comentário, podem e devem participar. A aula fica muito mais gostosa quando tem a participação de vocês, tá? Chamando atenção, eu já estou recebendo os estudos dirigidos, né, de vários, estou sempre dando retorno, mas por favor, ainda tem uma turma a me mandar os estudos dirigidos, não se esqueçam, né? Força total aí, porque já está chegando o prazo, o limite máximo, tá bom? Que é dia 25. Então, por favor, não deixem, porque realmente eu preciso, não dá para receber depois, não, tá? Porque eu tenho que lançar as notas. Eu também tenho prazo para lançamento, tá bom? Então, não se esqueçam, por favor. Aproveitem aí, final de semana intenso e façam, tá? Todos os estudos, me encaminhem, por favor. E eu reforço mais uma vez. Na sua mensagem, coloca seu nome completo, o seu curso, o seu período, o turno da manhã e fala que é o estudo dirigido das unidades 3 e 4 da disciplina. Coloca o nome da disciplina, tá? Estou recebendo muita mensagem, a pessoa coloca o nome e envia, tá certo? E isso dá um trabalho danado. Então, por favor, não se esqueçam, não, tá? Parece bobo, mas no montante, né, de atividades que eu tenho para avaliar, isso faz uma diferença muito grande. Eu agradeço muito a vocês que fazem, tá bom?
Bem, então, já deu aqui tempinho, o povo acordar, o povo entrar, e vamos, então, falar sobre o sistema reprodutor. Gente, sempre quando eu inicio um assunto, eu sempre gosto de perguntar a vocês, né? Qual a importância daquele sistema? Sistema reprodutor, qual que é a importância? Deixa eu ouvir a voz de vocês. Sistema reprodutor? Reproduzir? Isso. Boa, Glenda, isso mesmo, reprodução, perpetuação da espécie. Esse é o objetivo central, né? Eu sempre até chamo atenção, porque grande parte, né, dos indivíduos, na hora que realizam o ato sexual, eles não estão muito pensando em reproduzir, não, né? Mas o objetivo central, a biologia, é proporcionar à nossa espécie, né, a perpetuação dela. Então, o sistema reprodutor, ele é todo voltado com o intuito de que, perante o ato sexual, onde a gente tem troca de material genético, né? Afinal de contas, somos fruto do encontro das células do nosso pai com a da nossa mãe. Então, ali é uma mistura genética. Isso, para nós, é muito interessante em termos de espécie. Então, esse que é o objetivo, tá? Mas nós vamos ver que é um sistema com características interessantes. Por quê? Porque esse sistema, ele foge um pouquinho à regra. Como que ele foge à regra? Parem para pensar. Na hora que a gente, né, tá ali na maternidade, na hora que a gente sai com aquele pacotinho na mão, né? Igual quem já passou por isso, já acompanhou alguém, é o seguinte, a gente sai da maternidade com aquele pacotinho na mão, morrendo de amor e ao mesmo tempo morrendo de receio, porque a gente acha que não vai dar conta de cuidar. E o bendito tá ali, a gente olha tudo, né? Tudo delicado, tudo cheio assim de cuidados extra, mas o sistema respiratório, por mais que você fale, tem todo um processo agora de maturação, ok, tem, mas a criança, graças a Deus, está respirando, ela precisa, senão você não ia tirar o pacotinho da maternidade. O sistema digestório. A gente vai adquirindo mais paladar com desenvolvimento, com crescimento, a própria sucção, mastigação, ok, mas o pacotinho alimenta, e alimenta que é uma maravilha, porque na hora da fome, chora que vocês não têm noção, né? Parece que o telhado vai cair abaixo. Além de tudo, além de alimentar, haja fralda. Quem passou por isso sabe, bens a Deus, haja dinheiro para a gente comprar tanta fralda, porque o sistema digestório, ele está atuando perfeitamente com a fome e com a eliminação das excretas, né? O que eu quero que vocês percebam? Que quando a gente nasce, os demais sistemas, eles, por mais que a gente venha falar que eles vão passar por um processo de maturação, cada vez evoluindo, né, na sua dinâmica, na sua funcionalidade, eles estão ativos. Todos os sistemas. Agora, o sistema reprodutor não. Mas eu olho, o meu menino tem ali o pintinho, né? Que a gente nessa fase nem fala pênis. O pintinho, tem a bolsa, o saco escrotal tá ali. A menina tem toda a estrutura ali vulvar. Tá, tem. Mas reprodutivamente não está apto. Reprodutivamente vai acontecer a partir da adolescência. Então, isso que eu chamo a atenção de vocês. Olha que interessante o sistema reprodutor. Nós já nascemos com ele. Nós temos as estruturas anatômicas, né? Que também vão passar pelo processo de desenvolvimento ao longo da vida. Mas, mesmo estando, mesmo existindo, mesmo até internamente, os órgãos internos existindo, eles ainda não estão aptos para a reprodução. Isso vai acontecer
para ambos os sexos, né? Masculino e feminino, a partir da puberdade, quando aí nós teremos uma explosão hormonal, né? E o desabrochar para o sistema reprodutor. E aí, nesse sentido, eu sempre falo isso com os meus alunos, e é interessante, porque vocês estão, em termos de turma, é a turma mais próxima que vão poder me ajudar muito. Eu falo com vocês, sempre quando eu falo sobre esse assunto, eu peço para os meus alunos ajuda, né? Terapia, porque na hora que eu falo da explosão dos hormônios, eu lembro do Gabriel aqui em casa e fico imaginando o momento dele, né? E só que agora eu tô literalmente no momento do Gabriel, na explosão hormonal. Então, eu nunca precisei tanto do apoio da minha turma, né? Para segurar aí na mão de vocês e imaginar, meu pai, isso tudo está acontecendo com o meu menino, desenvolvendo, né? E, ai, meu pai do céu, que leve ciúme que dá, que vocês não têm noção. Então, vamos, tá bom? Participem, perguntem. É um assunto do qual, assim como todos os demais, muito importantes, mas logicamente que envolve aqui quem é que não passou lá, né, os seus perrengues na adolescência, quem é que não recorda as meninas logo, né, quando utilizou o sutiã pela primeira vez, muitas de nós colocamos blusa independente do frio, só para ninguém às vezes perceber que a gente estava usando aquele sutiã pela primeira vez, né? Aos rapazes, atende um telefone, aí a voz começa ali a ter variação de timbre, né? Enfim, é uma característica que nos marca. Hoje a gente fala com tranquilidade, né? Mesmo vocês muito jovens, mas hoje vocês já são indivíduos jovens, mas com toda a estrutura corporal já desenvolvida. Então, vocês já passaram também por essa fase, porque é a fase mais complicada de uma certa forma, né? O que é muito bonito, mas é aquela fase da adolescência, onde existem as primeiras transformações, em que grande parte da população, né, nessa fase, é bonito, é tudo que ele queria, mas ao mesmo tempo, né, cheio lá, ai, tá todo mundo percebendo isso, percebendo aquilo, oh meu Deus do céu, eita fase, né? Bem, então vamos. Aqui eu venho chamando a atenção de vocês justamente por esse detalhe. O sistema reprodutivo, né? Ele permanece ali, que a gente fala meio que latente, adormecido, para que diante da adolescência, diante da puberdade, ele de fato desabroche, né? E aí existe uma série de transformações. Essas transformações, elas são perceptivas, né? É justamente isso que é muito importante, porque existem características não só internas, de estruturas de gônadas, estruturas internas nossas, mas também há todo um mecanismo estético, né? Todo mundo percebe essa sua transformação. Não há como, né, fugir a essas alterações. Que na verdade ninguém quer fugir, porque todo mundo, não, de uma certa forma, sempre esperou esse momento, né? Eu tenho aqui em casa, minha menina fica pegando as minhas roupas, fica pegando minha peça, o meu sutiã e fica colocando, né? Hoje ela quer, que acha bonito, o que é, mas na hora H, muitas das vezes a gente tem um certo receio de início, né? De todo mundo perceber que com a gente já aconteceu. Bem, o que é importante a gente destacar? Nós vamos falar sobre anatomia, né? E na anatomia nós destacamos as gônadas. O que são as gônadas? São aquelas estruturas que vão produzir as nossas células sexuais, as nossas células reprodutivas, tá? Então, nos homens, a gônada são os testículos e nas mulheres, os ovários, tá? Então, essas estruturas, elas se destacam das demais, por quê? Não adianta ter a estrutura, né? Por exemplo, a estrutura peniana, a estrutura vulvar, se esses indivíduos, na verdade, não produzirem as células reprodutivas. Caso não tenha células reprodutivas,
o ato da reprodução em si, né? A reprodução em si é o evento que não vai ocorrer. Então, é fundamental, né? Aqui no caso específico, os testículos dos rapazes, esse desenho, vocês vão ver o testículo, aqui é o epidídimo, tá? E o ovário das meninas, são estruturas que são denominadas de gônadas, que vão produzir, no caso, os testículos produzem os espermatozoides e os ovários produzem os ovócitos, tá? Bem, todas as demais estruturas são estruturas que vão ser acessórias, órgãos genitais acessórios, tá? Inclusive estruturas que vão colaborar para a cópula propriamente dita, quer seja no caso dos rapazes, a estrutura peniana, né? E no caso feminino, a estrutura da vagina. E aí, logicamente, com todas as estruturas internas, né? No caso feminino, particularmente, a presença do útero e aqui da tuba do ovário, e nos rapazes, a presença, né, aqui da própria estrutura peniana, do corpo esponjoso, do corpo cavernoso, a presença dos testículos, né, na bolsa sacro-escrotal, tá bom? Associada a glândulas, que eu vou apresentar a vocês também. Bem, então, como nós falamos, o propósito dos órgãos genitais é permitir, né, que haja a perpetuação da nossa espécie. É lógico que nós, seres humanos, realizamos o ato sexual muito além, né, do simples motivo de reprodução. Aliás, na maioria das vezes do ato propriamente dito, não é isso que as pessoas necessariamente desejam. Mas isso também significa a necessidade, né, de se ter os devidos cuidados, né? Porque a biologia, ela se programa de uma maneira bastante adequada para a reprodução. Tanto é que a mulher fica muito mais receptiva ao ato quando ela está fértil, né? Caso contrário, há dias que ela tende a falar que está com dor de cabeça, né? Ah, tô com dor de cabeça. Ah, tô muito preocupada. Ah, estou muito cansada, tá? Mas quando o organismo daquela fêmea está no período fértil, ela tende a não queixar disso, não. Ela tende a ser receptiva. Então, são situações importantes e também destaco a vocês a grande importância do ato sexual com responsabilidade seguro, né? Independente do fator de perpetuação da espécie, né? Também é um meio do qual nós sabemos de transmissão de doenças. Então, a gente também tem que chamar muita atenção, particularmente a vocês jovens, né? Da responsabilidade da situação em si, tá bom? Sempre não esqueçam, não. A gente tem que destacar isso porque é uma realidade, né? Por outro lado, a gente agora nós vamos estudar, eu vou apresentar a vocês, nós vamos ver como que há a produção dessas células, né? Produção dos gametas, que serão os responsáveis pelo processo de fertilização, tá? Os indivíduos do sexo masculino, eles têm papéis importantes, né? Primeiro deles é a produção dos espermatozoides. E segundo, é o próprio desempenho sexual. Porque deva-se aos rapazes, ali durante o desempenho sexual, a penetração, o que é fundamental para que o processo de fecundação ocorra, tá? Então, o primeiro passo aqui, o papel reprodutivo masculino, é produzir os gametas, que são os espermatozoides, e a partir do seu desempenho sexual, transportar esse material genético para a região genital feminina, tá? Que compete a eles. Já nós, fêmeas, temos como papel reprodutivo produzir os nossos gametas, que são os ovócitos, né? E um papel a mais, porque a fertilização vai ocorrer no organismo feminino e a partir do momento que há a fertilização, é papel feminino
albergar, né? Permitir o desenvolvimento desse novo ser. Então, é um papel também preponderante dentro do processo reprodutivo, porque cabe-se às fêmeas ali o desenvolvimento desse novo ser, tá? E isso, gente, envolve todo um aspecto de hormonal que venha permitir, né, que realmente haja manutenção ali daquele novo ser. Porque se a gente parar para pensar, logo de início, né, é um novo ser, ou seja, o meu organismo poderia reconhecer como não próprio e de repente combatê-lo, né? Então é até por isso que nós já até comentamos isso até em outra disciplina, que mulheres durante o período gestacional tendem a ter baixa imunológica, né? Afinal de contas, tem um novo serzinho desenvolvendo dentro do organismo dela. Então, um dos papéis, um dos fatores que ajudam na manutenção desses 9 meses gestacionais é impressionante, né? Quando a gente acompanha alguém e fala assim, estou grávida. Ah, que bom, que beleza, que gracinha e tudo. De repente você olha para a pessoa, logo em seguida já percebe as alterações, a barriguinha já está uma barriguinha de grávida. Na hora que você vê de novo, você percebe como que cresceu. O que eu quero falar com vocês? Que para a gente que está de fora, a gestação parece que passa tão depressa, né? Mas quem já passou por essa fase, sabe? A gente acompanha cada dia, cada mês e todas as transformações do nosso corpo. Aí a gente sente, né? Os 9 meses gestacionais. Então é incrível. Rapazes, vocês não têm noção de tudo isso que a gente vivencia nessa fase, viu? Muito apoio, muito apoio. Aqui colocando para vocês, em termos desse resultado da fertilização, né? Que é a formação da célula ovo-zigoto. Aqui, gente, tivemos início a partir de uma célula como essa. Olha só, se olhe, veja a complexidade, olha quanta transformação. E olha o que nós somos fruto, né? Da junção de duas células e dali de todo o desenvolvimento. E olha esse crescimento contínuo, né? Que ocorreu ao longo ali dentro do ventre materno, a formação de um indivíduo tão complexo, porque nós somos estruturas corporais complexas, né? Reparem vocês que a gente estuda e quantos detalhes permeiam o funcionamento orgânico, né? Quanto detalhe precisa de fato ocorrer de uma maneira perfeita para que tenhamos saúde, né? Um bom desenvolvimento. Então, só aqui para vocês terem uma noção, a gente tem aqui a presença, né? Do feto aqui, a placenta, tá? E aqui o cordão umbilical, tá bom? Logicamente aqui são nos primeiros, bem no iniciozinho, né? Para essa áreazinha que tá bem mais robusta, deve ser ali por volta da 13ª, 15ª semana gestacional em média. Bem, o fato é que agora eu vou apresentar a vocês os aspectos anatômicos do sistema reprodutor masculino, tá? Vocês vão perceber que algumas características aqui nós vamos citar em relação até ao próprio sistema urinário masculino. Por quê? Nos rapazes, nós observamos uma característica que é o canal por onde se passa os espermatozoides é o mesmo canal onde se passa a urina, que é um caminho único, tá? Inclusive, em função disso, nós vamos ver que o organismo masculino precisa de se proteger, né? Porque, olha, o mesmo ambiente que passa a urina vai passar tão ilustres figuras que são os espermatozoides. Olha, tem que ter, inclusive, uma proteção, porque vocês vão ver, os espermatozoides, eles não seriam viáveis em meio ácido. E urina é extremamente ácida, né? Então, por aí dá para vocês verem a necessidade da liberação de um material, tá? Que venha neutralizar esse ambiente. E é justamente por isso que os rapazes apresentam 3 glândulas.
Essa daqui que vocês estão vendo, ela parece ser única, mas é porque a gente está numa vista lateral. Essa daqui é a vesícula seminal, tá? Tem essa daqui que é a próstata, que aí ela é única sim, ela permeia ao longo, né, logo abaixo da bexiga. Então tem a próstata e existe uma terceira glândulazinha que não está identificada aqui nesse desenho, que aparece, é uma estrutura pequenininha e parece uma pérolazinha, que é a glândula bulbo-uretral, que mais lá na frente eu vou mostrar a vocês, tá? Então, só para vocês perceberem, a presença dessas três glândulas é fundamental para a liberação do material, que vai ajudar, né, entre outras coisas, a também neutralizar esse canal aqui, para que, de fato, os espermatozoides possam passar, possam, né, garantir a viabilidade dessas células e, consequentemente, propiciar ali o sistema reprodutor masculino a desenvolver o seu papel, tá bom? Bem, mas de uma maneira geral, vamos explorar ainda mais essa imagem. Vão aparecer outras, é porque eu sempre acho que a gente, do contexto anatômico, tudo que aparece, né, é muito importante a gente aproveitar ao máximo. Aqui, para vocês observarem, a porção final do trato digestório, a região de reto e ânus, né? Então, é a porção final. Nós temos aqui a bexiga, tá? Bexiga. Esse daqui é o canal da uretra. Para vocês terem uma ideia, o canal da uretra masculino tem cerca de 20 centímetros de extensão. O feminino tem 5 centímetros. Olhem só, tá? É algo que inclusive interfere e susceptibiliza, por exemplo, nós fêmeas somos mais susceptíveis a, por exemplo, ter processos infecciosos no trato urinário, né? Muito mais que os rapazes. Enfim, mas isso só para vocês perceberem. Esse canal do uretra, como eu falei com vocês, ele é um canal comum ao sistema urinário e ao sistema reprodutor, tá? Reparem que ele passa por diferentes áreas. Ele é circundado pela próstata, tá? Ele perpassa toda essa estrutura aqui, que já é considerada estrutura peniana. A estrutura peniana não é só essa porção externa da qual nós observamos, não. Também tem uma porção interna, inclusive a região de raiz, onde ele é implantado, tá bom? E aqui, logicamente, a estrutura peniana, com a sua área externa, né, que é denominada de glande, e onde observa-se o ósteo. Ósteo é o que a gente denomina de abertura, né? O ósteo do canal da uretra, que está aqui. Os rapazes ainda apresentam a bolsa sacroescrotal, que é a estrutura membranosa, né, externa. Ela, na verdade, tem um papel de albergar os testículos. E aqui nós temos a estrutura do testículo, e esse daqui é o epidídimo, tá bom? Ele dá essa conotação, né, em forma de C, ele se apoia sobre o testículo, e essa estrutura fina que se estende a partir dele, ó, é o ducto deferente. Reparem tão longo que é esse ducto deferente, tá? Ele sai da bolsa sacroescrotal e vai em direção à região do canal da uretra, tá bom? Bem, são detalhes que nós vamos estudar adiante, mas é muito importante para a gente começar a fixar a anatomia, né? Olha só a imagem do néter, aqui uma visão anatômica, né, mais precisa. Reparem vocês, mais uma vez, aquela região, porção final do trato digestório. Perdão. Aqui nós temos a presença da bexiga, aqui a próstata. Essa estrutura aqui, ó, aquela vesícula seminal. E essa daqui, agora acho que dá para vocês verem, né? Parece uma pérolazinha, é a glândula bulbo-uretral, tá bom? Então, essas três glândulas vão liberar material na região do canal da uretra. Aqui também dá para vocês verem melhor, né? Essa região central, que é denominada de corpo esponjoso, e envolvido na lateralidade pelos corpos cavernosos, tá? Aqui nessa imagem, a gente não observa a estrutura testicular dentro da bolsa sacroescrotal, uma vez que o autor manteve, né? Existe de fato uma estrutura membranosa interna ao testículo, separando o testículo direito do esquerdo. E aqui ele
manteve essa estrutura membranosa, tá bom? Bem, como eu falei com vocês, o canal da uretra masculina ele é comum ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. Que anatomicamente, olhem só, né? Como que é diferente, né? Aqui é a área da bexiga. Logicamente, aqui a gente precisa de pensar para ela ser evidenciada, né? E aqui é o canal da uretra, olhem só. Olha a extensão, né? Aqui é a estrutura peniana, tá bom? Mas aqui só para a gente ter essa dimensão em termos, né? Realmente essa associação, a estrutura da próstata que está aqui, essa estrutura única e observada logo abaixo da bexiga. Chama a atenção a todos, né, que a próstata é uma estrutura única masculina. Só os rapazes apresentam a próstata, tá? Bem, aqui, ó, é a cervice púbica, é a estrutura óssea, é o que está aqui representado por esse desenho, né? Sempre aparece, se vocês observarem, sempre quando a gente tem uma representação de pelve, quer seja masculina ou feminina, sempre aparece essa estruturazinha daqui, ó. É importante destacar porque muitas das vezes o aluno nos pergunta, professora, o que é isso? A estrutura óssea, a síntese púbica, que está aqui representada, eu acho que dá para vocês verificarem isso de maior facilidade, tá? Bem, e aí aqui eu já falei com vocês que os testículos dos rapazes correspondem às gônadas e as vias condutoras são as estruturas que vão conduzir o espermatozoide, né? Eu já comentei aqui para vocês, vamos apresentar depois separadamente. Afinal de contas, a gente está apresentando e depois eu vou colocar cada um sua função e algumas características básicas, tá bom? Sendo o órgão de cópula, a estrutura peniana. Bem, as glândulas anexas, das quais eu citei para vocês, que são 3, né? Vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbouretral, tá? E as estruturas, a estrutura de cópula, que é a estrutura peniana, ela apresenta estruturas que vão colaborar para o processo da ereção masculina, né? Como eu já destaquei a vocês, presença do corpo esponjoso, que é essa estrutura aqui central, e a presença dos corpos cavernosos, tá bom? Vocês vão ver que existe um detalhe importante. Essa região é altamente vascularizada. E para garantir a ereção masculina, durante a excitação, há um grande aporte de sangue para esses vasos. E isso permite a ereção. E, consequentemente, a performance que nós falamos que cabe aos rapazes, né? Aquela performance sexual que é o necessário para que haja penetração, tá bom? Os órgãos genitais externos, como eu já mencionei, a estrutura peniana e a bolsa ou saco escrotal. Eu vou destacar a vocês, mas vale aqui a porquê, né, da necessidade da bolsa ou saco escrotal. O nosso corpo tem uma temperatura interna aos 37 graus. Então, é a nossa temperatura, né, considerada normal, interna. E os espermatozoides, eles se desenvolvem bem em temperatura na faixa dos 34 graus. Ou seja, uma temperatura mais baixa do que aquela que o corpo masculino possa oferecer. Então, porque como que a natureza, né? Como que foi o recurso que a natureza encontrou para manter a viabilidade dessas células? Os testículos são observados na bolsa ou saco escrotal, que é uma estrutura externa. Então, aqui nesse ambiente, consegue-se manter a temperatura, né, adequada ao desenvolvimento desses espermatozoides. Então, a presença da bolsa ou saco escrotal, ela existe em função dessa necessidade de fazer com que essas células mantenham-se numa temperatura mais baixa do que internamente, tá? E, logicamente, garantir aos machos a possibilidade da perpetuação da espécie, tá bom? Então, é um recurso da natureza, do qual realmente isso se faz necessário. Como eu acabei de falar aqui, a estrutura testicular, aqui nessa imagem, olhem, reparem que a estrutura testicular está aqui meio arroxeado, né? E aqui essa estrutura em cima é o epidídimo, tá bom?
Bem, eles são os produtores dos espermatozoides, vocês vão ver. É aqui que ocorre, né, toda a formação, porque os espermatozoides, eles passam por diferenciação. Eles são células inicialmente semelhantes às demais células que nós imaginamos, né? Porque o espermatozoide é bastante atípico. É a única célula flagelada do corpo humano, são os espermatozoides. Então, ela tem flagelo, tem uma estrutura de cabeça, né? Que é onde tem o material genético. Então, eu tenho certeza que todo mundo, na hora que a gente fala espermatozoide, já vem à mente de vocês uma célula bastante diferenciada, né? Mas ele, na verdade, é a fase final do desenvolvimento de células que inicialmente são células circulares, núcleo único e central, sem flagelo, né? Então, é uma transformação que ocorre aqui, ó, a nível testicular, tá bom? Os testículos também são produtores de hormônios, nós vamos ver, né? Todas as características, todos os hormônios envolvidos nos rapazes, vários deles permeiam por essa região testicular. Tá? Não é o único, inclusive tem uma outra glândula, que é a glândula hipófise, que também vai ser um grande responsável em termos de produção hormonal, mas também perpassa por esse ambiente testicular, tá bom? Os testículos são duplos, existem, né, dois testículos, um observado à direita, outro à esquerda. Ele é revestido de fato por uma estrutura membranosa, né, que é o que a gente denomina de túnica albuginea, tá bom? E ele apresenta lóbulos. O que vem a ser isso? Olhem esse desenho, reparem, né, que na hora da divisão interna, ou seja, se a gente observar dentro da estrutura testicular, existem áreas separadas, né? Essas áreas, elas correspondem ao que a gente denomina de lóbulo, tá? E aqui dentro vai ter áreas circulares como essas que vocês estão vendo aqui, ó, que são os túbulos seminíferos. Mas isso eu vou entrar em detalhes para vocês na fisiologia, tá bom? O fato é que, como eu falei com vocês, os testículos eles são observados na bolsa sacro-escrotal, mas durante o processo de formação, né, de desenvolvimento lá no ventre materno, os testículos eles são formados na cavidade abdominal, tá? E eles só vêm migrar para a estrutura da bolsa sacro-escrotal nos 2 últimos meses gestacionais. Por que isso é importante? Porque existem casos que o menino nasce e que eles realmente apalpam para perceber, para verificar se na bolsa ou saco escrotal do menino já existe a presença dos testículos. Existem alguns garotos que nascem e a estrutura testicular ainda está na cavidade abdominal. Então, o que se faz? Um acompanhamento. Ao período do primeiro ano de vida desse menino, vai ser acompanhado, porque possa ser que essa estrutura testicular ainda migre para a bolsinha ou saco escrotal, tá? Caso isso não ocorra, é necessário de uma intervenção para garantir com que as estruturas testiculares estejam num ambiente que propicie a formação de células viáveis, né? Porque a gente precisa garantir a esse menino que na fase adulta, caso ele queira, né, ele tenha condições, pelo menos que a gente possa, né, garantir a ele condições de produzir células viáveis, tá bom? Então, por isso que é importante, realmente eles fazem esse acompanhamento, eles apalpam a bolsinha ou saco escrotal para verificar, né, se o menino de fato já tem essas estruturas testiculares. Olhem só, aqui dá para vocês perceberem aquilo que eu falei, né, que aqui internamente tem os túbulos seminíferos, que é essa estruturazinha daqui. Mais adiante vai fazer sentido para vocês. Agora eu só estou apresentando a presença deles. Tá? Mas olhem, percebam a quantidade, né, de estruturas tubulares que não existe dentro de um ambiente testicular, tá bom? Vocês vão ver que os espermatozoides, eles são produzidos no ambiente do testículo, ele é armazenado no epidídimo, que é essa estruturazinha daqui. Não só o epidídimo, como também o ducto deferente, tá?
Olhem só, aqui nessa imagem, dá para vocês perceberem, essa é a estrutura do epidídimo, né? Que se apoia, olha a grande quantidade, né, de estruturas tubulares. Por quê? Aqueles túbulos seminíferos vão, na verdade, permitir a passagem dos espermatozoides e eles serão encaminhados para o ambiente do epidídimo. Inclusive, aqui no epidídimo, nós vamos ver que é um local também que nós denominamos de maturação dos espermatozoides. Então, eles são produzidos aqui, mas eles vão precisar de ficar um tempinho no epidídimo para maturar, para, na verdade, terem cada vez mais capacidade de locomoção e, consequentemente, de fertilização, tá bom? E esse daqui, ó, é o ducto deferente. Para vocês terem uma ideia, na hora do ato sexual, com a excitação masculina, os espermatozoides vão sair desse ambiente, vão migrar um longo caminho até chegar ao canal da uretra masculino, tá? Então, eles permanecem aqui e vão sair só durante o ato sexual. Aqui fica mais fácil de vocês perceberem. O epidídimo, ele é considerado, né? Tem uma região de cabeça, tá? Tem uma região de corpo e aqui uma região de cauda, tá? E ele tem, reparem, aqui o autor tá pensando justamente para a gente perceber a presença física dele, né? Porque se não pensar, ele fica aqui, ó, coladinho, colabado à estrutura do testículo, fazendo aquele formato, né? Em forma de C, tá bom? Gente, ó, lembrando vocês, podem participar, podem perguntar, viu? Podem acordar também. Faz favor. Olhem, aqui dá para vocês terem aquela dimensão que eu acabei, né, falando aqui, ó. O ducto deferente é essa estrutura que ela vai sair daqui e perfaz um longo caminho, né? Olhem só como que é longo o caminho, né? Ó, ele perfaz todo esse trajeto aqui, chega aqui atrás da bexiga e vai se desembocar no canal da uretra, tá bom? Então, o ducto deferente, ele é longo, ele tem cerca de 30 centímetros de extensão. Então, é um trajeto, né, considerável, pelo qual, inclusive, vão passar os espermatozoides, tá bom? E o ambiente do qual ele vai desembocar é justamente aqui, ó, o ducto ejaculatório. Na hora que o ducto deferente faz aquela volta, né, ao entorno da bexiga, bexiga está aqui representada, olha. Eu, inclusive, mostrei aqui para vocês. Ele vem, ele vai fazer um contorno aqui atrás da bexiga para poder desembocar, né? Então, estou mostrando aqui. Na hora que ele vem e ele vai desembocar, olhem, ele vai desembocar nesse ambientezinho, inicialmente denominado de ducto ejaculatório, e posteriormente esse daqui que é o canal da uretra, tá bom? Isso é importante, gente, para a gente ter a noção do trajeto, né? Aí você fala assim, mas tá, Luciene, mas o que que isso importa? Importa, gente, que eventualmente, qualquer alteração nesse caminho possa comprometer a fecundação. Ah, Luciene, mas nesse momento eu não estou pensando em procriar. Ok. Só que tem um detalhe muito importante, que quando as pessoas resolvem, né, falar assim, agora eu quero ter um filho. Na hora que o casal resolve, gente, é para ontem. Ninguém tem paciência. Então é importante a gente imaginar, porque na hora que o casal descobre algum grau de dificuldade para a fecundação, existem vários detalhezinhos que precisam ser observados. Tem que se observar se o detalhe está ocorrendo por parte do macho ou por parte da fêmea, né? Que para poder esclarecer e, consequentemente, poder dar, né, a eles uma oportunidade de verificar o que está acontecendo, poder trabalhar no sentido, né, de propiciar. Então, tudo isso, um ambiente, o canal pelo qual passam os espermatozoides, verificar, né, se eles estão
tem condições adequadas para a passagem desse material, tá? Se, por exemplo, a quantidade de espermatozoides está uma quantidade adequada. Então, são muitos detalhes, dos quais precisam ser observados anatômica e fisiologicamente. Então, eu concordo com vocês. Na hora que a gente não tem interesse em engravidar, nada disso talvez possa parecer muito importante. Mas é fundamental para que, na hora que a pessoa, porventura, né, deseja, que tudo isso, todos esses detalhes estejam ocorrendo de uma maneira adequada, tá bom? Porque senão possa comprometer. Bem, e esse ducto ejaculatório, ele perpassa na região da próstata, isso daqui é a estrutura da próstata, né? E aí sim desemboca no canal da uretra. Olhem só, até aqui nessa imagem eu chamo a atenção de algo que eu falei hoje bem no iniciozinho, né? Quando a gente compara o canal da uretra, porque aqui eu venho apresentar a vocês a uretra masculino. Mas aproveito para chamar a atenção da diferença do canal da uretra masculino, olhem só, que eu falei com vocês, que tem cerca de 20 centímetros de extensão, ao canal da uretra feminino, tá? Que é bem menor, ele tem cerca de 5 centímetros, né? Ele é 1/4 do tamanho do masculino. Isso faz uma baita de diferença, tá? Associada a outras características anatômicas, porque aqui o canal da uretra, como eu falei com vocês, é único ao sistema urinário e ao sistema reprodutor, né? Já em nós fêmeas, nós temos canais distintos. Esse canal da uretra, ele é exclusivo para a passagem da urina. O sistema reprodutor nosso está aqui, ó, posteriormente. Esse daqui é o útero e aqui a gente tem o canal vaginal, né? Mas existe uma proximidade física muito grande e isso, logicamente, também vai ter uma interferência, tá? Algo que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Mas como a gente está falando da uretra pela primeira vez, eu destaco essa diferença para vocês, para que seja evidente, para que vocês consigam perceber, né, que isso daqui, de fato, é um fator diferenciador e conseguir entender os impactos que isso possa causar lá na frente, tá bom? Como eu falei com vocês, ósteo é a porção final, né? Onde, na verdade, finaliza-se o canal da uretra. Então, é a comunicação com o meio externo. É por onde, né, aquele material vai ser liberado para o meio externo. Olhem só, aqui é a extensão do canal da uretra masculino. O canal da uretra masculino é considerado relativamente tão grande que ele é dividido em porções. Essa primeira porção aqui, ó, é justamente a uretra prostática. Por quê? Olhem que aqui ele é circundado pela próstata, né? Aqui, ó, é a uretra membranosa, que é uma pequena regiãozinha mais associada àquela areazinha da glândula bulbouretral, tá bom? E a maior porção do canal da uretra é a uretra esponjosa ou peniana, localizada aqui, ó, ela é ladeada pelo corpo esponjoso, né? Então, inclusive por isso recebe o próprio nome, uretra esponjosa. Então, tem a ver com justamente esse trajeto do qual ela faz, revestida pelo corpo esponjoso, tá bom? Aqui, olha que bonita essa imagem. Só para vocês entenderem, é uma vista posterior da bexiga. Então, é esse órgão aqui grande, né? Muscular, tecido muscular liso, é a bexiga. Nós estamos com uma vista posterior. Reparem que aqui, ó, nessa imagem, eu consigo ver as duas vesículas seminais, que eu tinha comentado com vocês que eram duas, né? Olha, essa é uma, essa é outra. Essa daqui é a próstata, que é única. Essas daqui são as glândulas bulbouretrais, que também são duplas. Esse daqui, ó, é o ducto deferente que está chegando, né? Lembra que eu falei com vocês que ele chega, passa posteriormente à bexiga, né? Então, esse daqui é o ducto deferente, tá bom? Bem, essa imagem é justamente para mostrar a vocês a presença das vesículas seminais, que, como eu falei com vocês, ela faz parte, né, dessas glândulas acessórias, que vêm contribuir
com o material, vocês vão ver mais na frente na fisiologia, eu vou destacar para vocês. O material contido aqui na vesícula seminal, ele possui frutose, eles são substâncias nutritivas para o espermatozoide, tá bom? Aqui, essas vesículas seminais, como eu falei com vocês, elas vão fazer parte, esse material de secreção, vão fazer parte do líquido seminal, né? E isso é importante porque os espermatozoides precisam de serem ativados, eles precisam de ter garantia de mobilidade, né? E a formação do próprio sêmen, que isso garante a passagem dos espermatozoides ao longo do trajeto que eles precisam percorrer. Tá bom? É interessante destacar que o trajeto dos espermatozoides não é unicamente no corpo masculino, não. Na hora, né, da ejaculação, eles vão passar pelo ambiente do útero, ultrapassar a região da trompa, né? E até que possam encontrar com o ovócito, tá bom? Então, o trajeto é longo e eles precisam de estarem viáveis, tá? Olha só aquela mesma imagem, né? Mas aqui como observação maior, reparem aqui vocês, chamando a atenção aqui o ducto deferente, como eu tinha apresentado, aqui a vesícula seminal, aqui a próstata, a bulbo uretral, e aqui, ó, o autor está chamando a atenção, o ureter, só para vocês terem uma noção, eles são estruturas também tubulares e ele está trazendo urina, tá? Então é porque, imagina se o ureter ele tendo continuidade aqui, ó, ele liga os rins à bexiga e ele está permitindo a chegada de urina para ser armazenada na bexiga, tá bom? Aqui, olhem, a mesma coisa, mas eu até coloquei porque o autor que faz aquele comparativo, né? Entre essa imagem vista posterior, aquela imagem vista lateral, das estruturas, as glândulas acessórias, pelas quais eu tinha apresentado a vocês, tá bom? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, viu? Participem. Quando vocês ficam muito caladinhos assim, eu fico muito solitária aqui do outro lado. Não me deixem muito solitária, não. Me mostre que vocês estão aí, que vocês estão me ouvindo, né? Afinal de contas, tem uma coisa: sistema reprodutor, esse assunto, muitas das vezes as turmas gostam de falar desse assunto, né? Então, não deixem, não precisem ficar acanhados, podem perguntar, viu? Podem participar. Na verdade, para mim é um prazer quando vocês perguntam, tá? Senão eu fico achando que eu estou muito solitária aqui. Eu estou olhando aqui para a lista com o nome de vocês, para mim é a presença de vocês, tá? Então, não se acanhem, participem, tá? Professor. Olha, diga! Ei, Melina! Aí, tá vendo? Vale a pena cutucar, tá vendo? Tudo bem, Melina? Pode, por favor, pode falar. Então, o trajeto do espermatozoide, quando ele recebe as secreções das glândulas anexas, ele recebe outro nome, não recebe? Ele passa a formar o sêmen. Ah, tá. Então é só juntamente com as secreções que ele ganha o nome de sêmen. Sim, anteriormente é a presença exclusiva dos espermatozoides, né? Agora, a partir do momento que ele recebe todo esse material né, vindo a partir das glândulas acessórias, é denominado de sêmen, tá bom? Obrigada, viu? De nada. E é isso aí, gente. Podem perguntar, podem participar. Isso, na verdade, para mim, eu vou falar com vocês, é bom, viu? Senão eu fico aqui triste do outro lado. Parece que eu tô sozinha. Tá certo? Podem participar. Olhem aqui. A próstata, né? Como eu falei com vocês, é uma estrutura glandular, é única, tá? É característica dos indivíduos do sexo masculino. Ela é observada logo após a bexiga, tá? Vocês vão ver que quando vocês estudarem a morfa do sistema digestório, endócrino e renal, o professor, ao apresentar o sistema renal para vocês, vai falar da próstata,
né? Não tem por onde. Inclusive, mais adiante eu falo para vocês de quem, né, tem parentes, senhores, né? Senhores mais idosos. É comum a gente perceber que eles têm aumento da glândula prostática, tá? Infelizmente. Infelizmente por quê? Porque normalmente esse aumento, que é o que a gente denomina de hiperplasia prostática, gera um desconforto para os senhores, desconforto para urinar, né? Sensações dolorosas, ele começa a urinar de uma maneira gotejadora. Por quê? Observem aqui, é um ambiente, né? A próstata, ela envolve o canal do uréter, porque aqui já é o canal do uréter. Então, onde passa, né? Também a urina, como eu falei com vocês. Então, a partir do momento se ela aumentar de tamanho, ela fica comprimindo esse canal, tá? E uma coisa muito importante que precisa ser destacado: a hiperplasia prostática, ela precisa de ser avaliada porque ela é considerada um tumor benigno, né? Mas nós sabemos também que o câncer de próstata, que é o câncer mais incidente dos indivíduos do sexo masculino, né? Também promove a alteração e o aumento do volume da próstata. Então, é muito importante que haja, né? Exames, a gente fala normalmente a partir dos 40, 45 anos de idade, que os rapazes comecem, né, a fazer exames periódicos, anuais, que é o exame do toque, para poder avaliar e acompanhar a próstata, tá bom? Então, é um assunto, eu chamo a atenção de vocês, gente, porque existem aqui detalhes que a gente tem que destacar isso no nosso ambiente familiar, né? Chamar atenção para a importância, é preventivo, né? E a partir do momento que, por exemplo, eu tenho um pai, eu tenho um avô com essas queixas, destacar a ele. É muito importante a avaliação clínica, né? Porque qualquer alteraçãozinha, quanto mais precoce a identificação e o tratamento, maiores as probabilidades, né, de cura e, consequentemente, dar a esse indivíduo qualidade de vida, né? Porque é muito importante. Olha aqui como eu falei com vocês, olha nessa imagem, dá para vocês perceberem o tanto que a próstata, olha, ela acaba ladeando o canal da uretra, né? Então, por isso que justifica. Às vezes a gente tem, né, por exemplo, o vô entra ao banheiro, custa, sai de lá meio preocupado, porque é um desconforto, eles também ficam com receio, né? Porque eles sabem que eventualmente possa vir a ser algum problema em relação à próstata. Então, é encorajá-los, é falar da importância do acompanhamento, né? Para vocês terem uma ideia, isso é tão frequente que fica até fácil a gente guardar. Eles falam que, por exemplo, indivíduos do sexo masculino com 70 anos, 70% tem hiperplasia prostática. Com 80 anos, 80% tem hiperplasia prostática, tá? Então, é algo que precisa de ser avaliado, precisa de ser acompanhado, tá? Aqui no momento, estou chamando a atenção de vocês, porque a próstata, ela tem esse papel também, né? De liberar esse material formador desse sêmen do qual nós nos mencionamos, tá bom? Inclusive, mais na frente, vai ter imagem de hiperplasia prostática, onde eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Que agora eu estou apresentando ela como glândula. Diga, Lívia, bom dia! Bom dia. Tipo assim, eles falam para a pessoa fazer o exame, os homens fazem exame de uma certa idade, mas pode ocorrer de um adolescente, uma pessoa assim com menos idade ter o câncer de próstata? Porque na mulher também tem o câncer de mama, né? Eles falam que só pode fazer o exame com 45 anos. Mas tem pessoas mais jovens que têm a doença. Sim, Lívia. Independente, né, indivíduo sexo masculino ou feminino, na hora que a gente fala em termos de faixa etária, é porque eles fazem o que a gente denomina o estudo da doença. Então, é epidemiologia. Isso significa o seguinte, que na maioria dos casos, os indivíduos, quando apresentam aquela determinada doença,
a maioria deles vem apresentar mais ou menos aquela faixa etária. Mas isso que você falou é absolutamente correto. Ou seja, não significa, quando a gente fala de faixa etária, não significa que não possa ocorrer a incidência daquela doença em indivíduos mais jovens. Aí vamos voltar à sua pergunta. Uai, Luciene, diante disso, por que que tem a indicação dos exames a partir daquela faixa etária? Primeiro, isso vai de encontro, por exemplo, com o histórico familiar. Se na nossa família, porventura, na hora que eu olho para trás, eu não tenho presença nem de pai, nem de irmão, nem de avós que venham ter aquele câncer, então eles fazem, a princípio, a indicação a partir dos 40, 45 anos de idade, para os primeiros exames, tá? Mas, como você falou, mas eu possa ter casos que venham fugir à regra? Sim. Acontece que a gente não vai, por exemplo, expor uma adolescente a ter que fazer mamografia, porque a mamografia, quer ou não, você tem uma radiação mínima, mas tem, de uma maneira tão precoce, a não ser que, porventura, sejam observadas algumas alterações. Na hora que você falou da fêmea, por exemplo, alguma sensibilidade maior, alguma secreção que possa vir sair, né, da mama, algum nódulo perceptivo. Então, isso eventualmente me faria procurar um médico e aí, se necessário, proceder a exames de diagnóstico. Se o indivíduo não tiver nenhuma alteração nesse sentido, ou no histórico familiar não tiver nada que venha me sugerir mais jovem, então é por isso que a gente caminha para essa perspectiva de começar a ter os exames dentro da faixa etária preconizada de uma maneira geral, tá bom? Então, por isso que é muito importante, Lívia, a gente ter um cuidado, atenção com o nosso corpo. Por quê? Com o nosso e às vezes com os nossos filhos, né? Com pessoas próximas a nós, porque muitas das vezes a gente possa encorajá-los, verificar assim, não, fulano, isso não é esperado, não. Vamos ao médico, eu vou com você, até mesmo, a gente pode até falar assim, até mesmo para poder ficar tranquilo, porque há de não ser nada, né? Mas é importante isso que você falou. Infelizmente, gente, nenhum de nós estamos livres de absolutamente nada. E essa característica de faixa etária não garante que você, aos 20 anos, não vai ter. A sua chance é muito menor, né? Estatisticamente, é menor. Mas isso não significa que não possa ocorrer. Tá, Lívia? Tá bom. Porque às vezes a pessoa, tanto a mulher quanto o homem, né? Eles põem a faixa etária de fazer o exame, a pessoa acaba achando que não vai. Eu vai sou acontecer. nova, não vou ficar doente, não, porque eles mandam fazer o exame mais quando a pessoa tá com idade mais avançada, assim. Isso. Mas é bom alertar, né? Porque exatamente. As pessoas mais novas também podem ter a doença. Sim, isso mesmo, Lívia, viu? E é fundamental isso, por isso que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, que nós possamos, que a gente possa se conhecer. E é engraçado, gente, e eu falo isso com vocês, de experiência de docência, por mais que as coisas tenham evoluído, porque falar sobre o corpo, sobre órgãos reprodutores, órgãos genitais, ainda é um tabu. Pode ter certeza. Vocês acham, igual aqui em casa, na hora que o Gabriel vê, percebe aqui os meus slides, ele fala assim, uai, mãe, você vai falar sobre isso? Eu falei, vou, meu filho, dou aula sobre isso. Mas você não tem coragem? Gente, olha, um jovem, que fala muita coisa, que hoje em dia, quantas coisas mudaram ao longo do tempo, mas que ainda falar, muitas das vezes existe um acanhamento por parte das pessoas. E tem muita gente que, às vezes, não procura atenção médica com vergonha. Eu vou chegar lá para ele e vou falar o quê? Então, isso que Lívia destacou é muito importante no sentido de que nós precisamos conhecer o nosso corpo,
E diante de pequenas alterações, não ficar com isso guardado, não. Procurar um médico, né? Para poder avaliar, verificar se realmente aquilo dali não é nada, se diante da minha, né, perspectiva, porque eu sou indivíduo jovem, família saudável, mas nunca imaginar que estamos 100% livres das coisas, não. As coisas possam ocorrer. E uma vez identificados de uma maneira mais precoce, maiores as nossas chances de dar tudo certo, né? E não só conosco. Imaginar que nós, profissionais da saúde, possamos também orientar os nossos parentes, ali né, os nossos amigos e encorajá-los. E diga-se de passagem, viu, rapazes? Os senhores são ainda mais difíceis, ainda associado a tudo isso que a gente fala aqui, né? Ainda tem um aspecto cultural, uma dificuldade danada. Na hora que a gente fala da realização do exame do toque, em sala de aula, vira e mexe tem pronunciamentos. Que então a gente tem que falar o seguinte: olha, o importante é a saúde, né? Isso que é o fundamental. O restante não entra nessa, não. A gente tem que cuidar da saúde, prevenção é a melhor coisa. Bem, aqui voltando, olha que bonitinha a glândula bulboretral, é importante até destacar porque ela é pequenininha. Eu sempre gosto de apresentá-la aos meus alunos, falo assim, olha gente, ela parece uma pérola, tá? Então os rapazes, existem duas pérolas aí, são duas glândulas bulboretrais, que também são produtoras, né, de material de secreção, que vai ajudar a lubrificar, a limpar, inclusive, esse ambiente do canal da uretra. Tá? Olhem aqui, ela aparece melhor, né? Maiorzinha. Reparem que são duas, uma de cada lado. E aqui dá para vocês perceberem anatomicamente muito melhor tudo isso que a gente falou. Tem aqui a bexiga, a próstata, que é única. Aqui é o canal da uretra, as glândulas bulbouretrais que estão aqui, né? E aqui, ó, a estrutura peniana começa por essa central, que é o corpo esponjoso, e aqui os corpos cavernosos, tá? Que vocês estão observando aqui. Bem, aqui o autor não colocou pra gente a vesícula seminal, que ela estaria uma de cada lado aqui, né, na bexiga. A estrutura peniana, que é o órgão copulador, que é a estrutura externa dos indivíduos do sexo masculino, como eu falei com vocês, constituído pelo corpo esponjoso, né, e pelos corpos cavernosos aqui presentes. São estruturas eréteis, né, altamente vascularizadas. A porção final do corpo esponjoso, ela é bulbar, ou seja, apresenta essa saliência que é denominada de glande, né? Olhem só aqui em termos de pronunciamento, né? Existe a estrutura peniana, como eu tinha falado com vocês desde o início, olha, ela não é composta apenas por essa porção externa, né? Ela é formada também por uma porção interna, que é denominada de raiz, que é onde tem a implantação da estrutura peniana, né? Olhem só, deixa eu ver aqui, não é porque, eu quero, não, isso, eu quero essa imagem, depois eu volto, tá? Olhem só, aqui em maior aumento, né? Tem toda essa porção externa, da qual fica peduncular nos indivíduos do sexo masculino. Aqui o autor, ele pinça para a gente a estrutura do corpo esponjoso e a observação da região da glande. Destaca aos rapazes, essa região é a região de maior sensibilidade deles, tá? Inclusive aqui existe a presença de glândulas também, que vão estimulá-los, excitá-los, tá? Aqui, reparem vocês, é todo aquele local de implantação, que é tanto do corpo cavernoso como do corpo esponjoso, né? A fixação, inclusive a associação a porções musculares, tá? E aqui, obviamente, a presença da região pélvica, porção óssea, tá? Então, só para a gente ter em mente toda essa configuração anatômica da estrutura peniana, que é tão importante. Deixa eu voltar aqui, que eu pulei slides, que eu estava procurando aquela imagem ali específica. Bem, aqui é o que eu estava falando para vocês. Aqui, né? Ali, se
A gente fala tudo numa imagem maior, tá? Deixa aqui tudo separadinho, porque para vocês, para estudar e para acompanhar, fica mais fácil, né? Aqui, quando eu falei com vocês que a ereção masculina, ela baseia-se justamente entre outros fatores, na grande presença, né, de vascularização que existe neste órgão. Então, reparem vocês que nessa imagem é bem pronunciado essa vascularização, né? Na hora que os rapazes têm excitação, existe um aporte de sangue que é aumentado para essa região, tá? E aí promove a ereção peniana. Aqui eu já falei até. E uma coisa, é porque existe essa dilatação anterior, que denomina-se de glande, mas também existe uma dilatação posterior, né? Que é essa regiãozinha aqui que nós denominamos de bulbo do pênis. Inclusive, é onde tem a implantação da estrutura peniana, tá bom? Então, isso também anatomicamente é observado. Aqui é uma visão anatômica da estrutura peniana e da bolsa sacro-escrotal, né? Reparem aqui, o indivíduo, ele tem a presença, aqui a gente percebe, a estrutura inclusive membranosa, né? A pele que reveste a estrutura peniana, é uma estrutura tegumentar fina, né? Delicada, que obviamente faz parte aqui até mesmo de proteção, os rapazes possam vir a apresentar uma saliência membranosa, que é o prepúcio, que envolve, né, a glande. Vários meninos, né, possam fazer o processo cirúrgico para a remoção do excesso membranoso. Isso às vezes é necessário, gente, porque ele facilita a higienização, né? Porque como é uma estrutura membranosa que envolve a glande do pênis, ela possa servir ali de acúmulo, de secreção, de mesmo sujidade, né? E aí poder ser foco de infecções secundárias e gerar desconforto e processos infecciosos nos meninos, tá bom? Bem, e logicamente também facilita, né, no dia a dia da higienização dos rapazes. Aqui na bolsa sacro-escrotal, eu acho que fica fácil vocês perceberem aqui aquela presença, né, membranosa que eu falei com vocês, que envolve internamente a bolsa sacro-escrotal. Percebam vocês que os dois testículos, eles não se encontram nessa bolsa, né, porque existe essa estrutura membranosa separando um testículo do outro, tá? Existe sim, reparem, uma diferenciação. O testículo direito, ele parece que a estrutura membranosa da bolsa sacro-escrotal, ela faz com que ele seja, né, observado mais associado à estrutura corporal, ao lado que o testículo esquerdo, ele é mais peduncular, mais afastado, tá bom? Existe, inclusive, gente, realmente no dia a dia dos rapazes, uma tendência, por exemplo, em períodos mais frios, as estruturas da bolsa sacro-escrotal estão mais próximas ao corpo. Em época de calor, a bolsa sacro-escrotal, ela se pronuncia mais afastado do corpo. Isso em função da temperatura. Porque quando está mais frio, já que a função da bolsa sacro-escrotal é justamente manter a temperatura interna aqui por volta dos 34 graus, então, como está mais frio, ele possa se aproximar um pouco mais da estrutura corporal, porque aí ele consegue manter essa temperatura de 34, já que às vezes o meio externo está mais frio, né? E o inverso é verdadeiro. Está muito calor, né? Então, acaba que a estrutura corporal interna possa, eventualmente, colaborar e fazer com que ele fique com essa estrutura mais afastada, né? Então, são sempre mecanismos dos quais a gente observa aí no dia a dia, mas que são relacionados à fisiologia, a como que o nosso corpo, né, responde frente à necessidade, frente a uma demanda, tá bom? Eu tinha mostrado a vocês. Aqui é um corte, né? O que eles fizeram? Vieram aqui, fizeram um corte
E agora nós estamos observando internamente. Esse é o corpo esponjoso, que é único, e esse é o corpo cavernoso, né? São os corpos cavernosos. E aqui uma intensa vascularização, que eu tinha chamado a atenção de vocês. No corpo esponjoso, esse ambiente daqui é o canal da uretra, né? Que é aonde, de fato, passa. Vou colocar aqui para vocês perceberem isso, né? Aqui, eu preciso de um corpo esponjoso. Aqui, ó. Canal da uretra. Passa ladeado pelo corpo esponjoso, tá bom? Isso que é importante a gente acompanhar, observar nas imagens, né? Porque anatomicamente facilita muito pra gente, né? E aqui a vascularização, do qual eu mencionei para vocês, da importância e da necessidade ali no momento da ereção masculina, tá bom? Aqui eu já apresentei a vocês a bolsa sacro-escrotal, também é uma estrutura membranosa, com um tecido também muito fino e delicado. E existe uma hiperpigmentação, né, nessa região. É uma área muito rica aqui em pelos pubianos, inclusive toda a densidade, né, coloração dessa região genital é diferente, né? Os pelos e a coloração é diferente do resto do corpo. Isso por uma questão hormonal, tá? Esses pelos, eles ajudam sim em termos de proteção dessas estruturas externas, tá? E, logicamente, aqui as estruturas membranosas que os reveste, né? É importante porque, logicamente, ali para poder facilitar, de uma maneira, inclusive, especificamente, quanto à estrutura peniana, na própria penetração, né? Tudo é pensado biologicamente para poder facilitar o ato reprodutor. Olhem aqui, se a gente imaginar, né, a bolsa sacro-escrotal, o tanto de proteção tecidual, né, que existe, a observação do testículo, do epidídimo, toda aquela vascularização também aqui associada, tá? E, logicamente, a estrutura membranosa hiperpigmentada que reveste externamente. Aqui, há uma vista, né? Sagital, vista lateral, do qual a gente observa praticamente as mesmas estruturas, mas reparem aqui que o autor mantém, né, a estrutura da bexiga, eu observo a próstata, tá? Vesícula seminal, aqui toda a estrutura peniana e bolsa sacro-escrotal. Então, a gente tem uma dimensão interna, ele resguardou algumas características que até então nas outras imagens nós não tínhamos, mas só compondo ainda mais esse ambiente, né? Que é importante. O corpo humano é muito bonito, né? Muito complexo, mas muito bonito ao mesmo tempo. Aqui é a mesma coisa, imagem inclusive da qual nós já vimos anteriormente, né? Aqui, aí a diferença é que aqui ele fez um corte, a gente está observando a estrutura peniana, isso aqui seria o corpo esponjoso, em azul, e os corpos cavernosos ao entorno, tá bom? A próstata e o canal da uretra. Bem, quero saber, do ponto de vista anatômico, tem algum detalhe? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem que eu volte a algum slide? Alguma coisa que não tenha ficado claro para vocês? Tudo ok? Então tá, é porque é importante, eu não sei se vocês perceberam, eu apresento anatomia e muitas das vezes já falo da fisiologia, já falo da função. Porque eu acho isso importante pra gente, no sentido de. Porque senão vira um decoreba, né? Eu não gosto da anatomia só, decore que esse daqui é esse nome, não é? Mas. Logicamente, a gente acaba sendo limitado porque a gente está apresentando anatomia, então eu apresento anatomia, apresento função, mas alguns detalhes fisiológicos, às vezes a gente não tem a oportunidade de aprofundar, tá? Nós vamos poder agora aprofundar um pouquinho mais em alguns detalhes fisiológicos dos rapazes,
tá? O que faz com que, eventualmente, os rapazes tenham ali o desenvolvimento, a própria, na hora que a gente apresenta essas estruturas anatômicas, reparem que hoje eu estou apresentando a estrutura anatômica de um indivíduo desenvolvido, né? Mas o que faz ter esse desenvolvimento? O que faz com que esse indivíduo, né, de repente tenha até o crescimento das estruturas? Então, como eu falei com vocês, isso tudo ocorre muito em função hormonal. Eu vou apresentá-los a vocês aqui. E essas funções hormonais masculinas, elas competem, né, ali para que o rapaz possa vir até a performance que nós falamos anteriormente, tá? Ele ajuda a regular as funções masculinas. Então, existem aqui hormônios, dos quais eu vou apresentar a vocês, que vão ser responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento dos espermatozoides, né? Pelo próprio libido, né? Que é o entusiasmo, a disposição para o ato sexual, que é, obviamente, importante, né? E aqui, chamando a atenção que sempre, né, é uma coisa que ocorre de uma maneira natural ao longo do crescimento e desenvolvimento dos jovens, né, dos quais precisam ser instruídos, porque isso não possa ficar garantido apenas para uma curiosidade, apenas para algo que está acontecendo, mas chamar a atenção da responsabilidade desse indivíduo no que se refere ali ao ato propriamente dito, né? As consequências não só da possibilidade da perpetuação da espécie, afinal de contas é uma responsabilidade muito grande, por outro lado também da possibilidade da transmissão de doenças. Então isso para a gente também é importante, destacar isso para os jovens, né? Que diante de uma perspectiva nova, para eles, de experiências novas, que eles venham reconhecer também que precisa de ter uma responsabilidade redobrada nesse momento, tá bom? Aqui, já que nós vimos que o fundamento, um dos papéis reprodutivos masculino é a produção, né, dos espermatozoides. E as células que vão dar origem aos espermatozoides, elas, na verdade, iniciam-se a sua produção desde o momento embrionário, tá? Então, nós vamos ver que desde inicialmente, ali, o menino já apresenta as células que darão origem aos espermatozoides. Como assim? Já tem a presença das espermatogônias. Eu vou até destacar aqui para vocês, porque vocês vão ver adiante, eu vou mostrar para vocês como elas se desenvolvem, né? Como elas se modificam. Essas espermatogônias são células bem típicas, com células relativamente arredondadas, um núcleo central, citoplasma, organelas citoplasmáticas, tá? Acontece que o menino vai nascer com essas células já prontas, produzidas, e que a partir da puberdade elas começam a se diferenciar, tá? Então, aí sim, como eu falei com vocês, olha só a cara desses abençoados aqui, né? Carinha boa, meninos levados, né? Olhem só, o que eu tenho em casa agora, né? Aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela curiosidade, oh meu pai do céu, né? Na puberdade, vocês vão ver que, e até disso vale a pena a gente destacar, a gente fala que o marco são os 13 anos de idade. Mas isso não significa, gente, que para todo mundo é aos 13 anos de idade. Existem crianças que eventualmente começam a desabrochar mais cedo. Existem crianças que vão ter o desabrochar mais adiante. A gente fala a faixa etária para a gente ter uma noção, para a gente ter uma noção de período, né? Mas não é exatamente uma característica exata, uma idade da qual a gente não venha fugir à regra, tá bom? A partir, então, dessa idade, quando aquelas espermatogônias começam a se diferenciar e começam a produzir os espermatozoides, tá? E como eu falei com vocês, todo esse processo de formação vai ser lá no testículo. Lembram que eu destaquei a vocês a presença do túbulo seminífero?
né? Então, é isso que a gente vai ter aqui, ó. Percebam vocês que o autor aqui, ele tá pensando para a gente o túbulo seminífero, né? Colocando para a gente aqui esse ambiente, essas bolinhas aqui estão representando as células, tá? E essa região central, esse ambiente, seriam os espermatozoides produzidos, prontos, tá? Maduros. Então, isso é algo que vai acontecer nesse ambiente. Isso aqui é um corte histológico. Aqui é um desenho esquemático, né? Do túbulo seminífero. Isso aqui é foto, isso aqui é realidade. É um corte histológico do ambiente testicular de um rapaz, onde existe esse envolvimento aqui externo, que é a túnica albuginea, que é um tecido de revestimento, e aqui os túbulos seminíferos. É bonito, né? Ah, por que, professora, eu estou vendo aqui cheio dessas estruturas, parecem serem circulares? Porque, na verdade, rapazes apresentam aqui, ó, milhares de estruturas tubulares. Aí tem um corte e a gente observa assim, ó, como se fosse meio circular, né? Mas é o tipo de corte que foi feito, tá? O que é importante a gente perceber? Aqui, ó, esses pontinhos, né, mais escuros, uns vermelhos intensos, estão representando para a gente núcleo das células, que estão em desenvolvimento, né? É importante isso. Existe, só para vocês terem uma ideia, olha só, de 250 até 1000 túbulos seminíferos em cada estrutura testicular. Então, é um universo muito grande, né? Uma quantidade muito grande de túbulos, dos quais vão ser produtores dos espermatozoides. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o que o autor mostrou para gente? Ele fez um desenho esquemático desse ambientezinho daqui, ó. É como o que ele fez? Ele veio aqui, vou mostrar para vocês, só para vocês acompanharem nos slides. Ele veio aqui, ó, ele fez um corte, ó, aqui, ó. É como se ele tivesse feito um corte disso daqui e me deu agora um zoom. Da mesma forma, ali é um desenho esquemático. Aqui é uma foto de verdade. Então, ele veio, fez um corte disso daqui e está me apresentando, tá? Então, o que ele está me apresentando? Que naquele ambiente, eu tenho umas células que são denominadas células de Sertoli. É importante destacar porque vocês vão ouvi-la falar mais adiante também. Essas células, reparem, elas ancoram, olhem, essas células estão todas ao lado dela, elas ancoram células que vão dar origem aos espermatozoides. Os espermatozoides estão aqui, ó, fincadinhos na porção final, né? Mas, na verdade, o que é? Olhem, eles vão passar por essa transformação daqui, ó. Olha que bonito. Olha como que o espermatozoide, eu já tinha chamado a atenção de vocês disso, que é uma célula tão atípica, né? De uma maneira geral, no nosso corpo, no corpo humano. E ele teve origem, olha, de uma célula circular, clássica. Se eu pedir para vocês, façam um desenho de uma célula aí para mim. Acredito que a maioria vai fazer isso, ó. Ou então isso daqui, que é quadradinha, tá? Ou seja, uma célula tão diferenciada teve origem, né? Aquelas espermatogônias que eu falei com vocês que os meninos nascem com elas, assim. Mas elas vão se transformar ao longo do tempo. E principalmente, vou chamar a atenção de vocês, que essa transformação, ela não vai ocorrer só no aspecto de formato, não é só morfológico, não. Principalmente genético. Tem um detalhezinho que eu vou mostrar a vocês, vocês vão entender. E só uma coisa para completar, tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar rabiscado para vocês. Já deu para vocês acompanharem. Essas células de Sertoli, tá? São células que a gente fala que elas ancoram e elas ajudam, elas dão nutrição, elas colaboram para que esse processo de transformação de fato ocorra da melhor maneira possível, tá? Olhem só, isso aqui o autor fez, né, para vocês entenderem a representação, o acompanhamento, desde a nível ali do testículo, né, onde a gente tem todo aquele novelar dos túbulos seminíferos. Então, ele fez assim, só para vocês irem acompanhando, tipo o que eu fiz nos slides passados, né, para vocês entenderem ali naquele desenho último que eu mostrei a vocês.
E aqui ele está chamando a atenção, olha, do detalhe do espermatozoide. Mas esse detalhe, na verdade, eu vou apresentar a vocês no slide maior. Porque é uma célula bastante diferenciada, cujo material, né, de núcleo, ele é a maior presença na estrutura que a gente denomina de cabeça, tá? Do espermatozoide. Aqui tem uma riqueza de estruturas mitocondriais, mas isso eu vou mostrar depois, que aí fica o acompanhamento para vocês, é muito mais claro. Olha só o que nesse slide eu coloco para vocês, chama a atenção do aspecto hormonal. E aqui existe um detalhe do desenho, isso que está sendo representado aqui, gente, é uma glândulazinha. Quando vocês estudarem o sistema endócrino, o professor vai apresentar a vocês por quê. Essa glândula é a glândula hipófise. Ela é localizada no seu sistema nervoso central, tá? É uma glândulazinha pequenininha, gente, ela tem meio grama de peso, para vocês terem uma ideia. E a danadinha porreta. Por quê? Ela tem meio grama de peso, ela é considerada glândula mestre. Olha só, por quê? Ela atua em vários outros pontos do nosso corpo, em várias outras glândulas, tá? E só para vocês entenderem o desenho, porque eu sempre coloco os desenhos, de alguma forma eles querem nos dizer alguma coisa, né? Por quê? A hipófise, ela vai liberar hormônios que vão, inclusive, atuar sobre os testículos. E aí, desencadear, né, todo o processo ali de desenvolvimento dessas células, tá bom? Então, isso é muito importante. A hipófise vai estimular o corpo do menino, né, desse jovem, com a produção de hormônios que nós denominamos de gonadotrópicos, ou seja, hormônios que vão incidir sobre a gônada. Qual que é a gônada masculina? Testículo. Olha que bonito, né? Na hora que a gente observa, inclusive, a própria terminologia, a gente já consegue verificar o que está acontecendo. Pronto, é o que eu falei com vocês. A partir do momento que a hipófise do menino desabrocha, libera esses hormônios que vão atuar sobre as gônadas, vão fazer com que essas estruturas testiculares comecem a produzir os espermatozoides. E aí pronto, aí vai começar a ter isso aqui, ó. Vai ficar olhando para as meninas com outros olhares, com olhares mais intensos. Aí ele vai deixar de achar que a mamãe é a menina mais bonita da face da terra. Fala a verdade, eu preciso ou não preciso de um pouquinho de terapia com vocês? Para me darem esse elixir da juventude, para vocês me falarem, professor, é assim mesmo, né? Deixa acontecer. É isso aí, viu? A partir do momento que isso acontece, pronto, ninguém segura mais. Mamãe não segura mais não, né? Vai fazer o quê? Agora é hormonal, é corpo, né? Aí as coisas começam, aí cabe a gente instruir, né, esse abençoado a ter muito cuidado, a ter muito juízo. Eu não falo para vocês terem juízo. Eu falo porque justamente para vocês terem cuidado, para vocês terem juízo, né? Na hora que eu falo para vocês, eu também estou pensando aqui nos meus aqui de casa, tá bom? Cuidado porque a célulazinha sendo produzida aqui. Ah, beleza, agora sim. Presença do espermatozoide. E aí, pronto. Está sendo produzido. Está sendo produzido e diante do ato, com a capacidade de fecundação. Olha só. Aqui, gente, eu vou explicar para vocês isso antes da gente ir para o nosso intervalo, tá? Só para vocês perceberem a diferenciação. O que acontece, né, com essa explosão hormonal? Aquelas espermatogônias que estavam na estrutura testicular desde o nascimento do menino, agora desabrocham, agora acordam, né? Essas células começam a se diferenciar. Elas se diferenciam com o quê? Tanto com o aspecto de formato, que eu vou mostrar a vocês, como elas vão se modificando daqui a pouco, como principalmente realizando divisões meióticas.
Eu sei que vocês ainda não estudaram isso, vocês vão estudar isso, inclusive isso é um assunto, né, específico da disciplina de genética, e também vocês vão estudar em CMC, viu? Então, eu sei disso, só que eu preciso de citar que isso ocorre aqui, tá bom? Então, quando vocês estudarem CMC, vai fazer sentido para vocês. Ah, eu lembro, Luciene me falou isso mesmo, né? O que são importantes essas divisões por meiose? Olhem só, eu iniciei a aula de hoje falando para vocês que nós somos fruto da união da célula do nosso pai com a união da célula da nossa mãe. Nós somos fruto da união de duas células. O que significa? Significa o seguinte, que o meu pai, né, com o espermatozoide do meu pai, tem que ter a metade do material genético da espécie. A célula da minha mãe, que não está aqui no slide, imagina um ovócito, tem que ter a metade do material genético da espécie. Por quê? Metade com metade dá um inteiro. Então, sem entrar nos detalhes que vocês vão estudar adiante, mas as divisões de meiose que ocorrem ao longo do processo da espermatogênese é importante porque eu vou garantir que com a fecundação, que quando eu tenho o encontro de duas células, eu vou garantir a quantidade do material genético clássico para aquela espécie. Né? Então, é importante que não haja não só essa transformação de formato, mas que ao longo da espermatogênese, o material genético aqui, ó, seja reduzido à metade, tá? Porque eu preciso desse espermatozoide, mas um espermatozoide não faz menino, não faz. Precisa do espermatozoide juntamente com outra célula, que é com o ovócito, tá? Só para vocês terem noção, a transformação, né? Esse processo de transformação que vocês estão vendo aqui, ó, dessa célula que é a espermatogônia até a formação do espermatozoide final, dura em média cerca de 74 dias. E os rapazes constantemente. Só para vocês terem uma ideia, gente, os rapazes produzem têm a capacidade de produzir até cerca de 120 milhões de espermatozoides dia. Nossa, Luciene, mas é muito? É sim. É muito e é necessário. Em uma única ejaculação, os rapazes podem liberar cerca de 400 milhões de espermatozoides. Olha como que é bonita a natureza, tá? Isso. Aí você fala, mas Luciene, precisa disso tudo? É um só que vai fecundar, é um só para poder, né, se juntar à célula feminina. Gente. Só que é aquilo que eu comentei com vocês. O caminho é longo, né? Desde a formação dos espermatozoides até eles saírem ali do epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório, canal do uretra e depois da ejaculação, corpo feminino, o trajeto é longo, muitos se perdem. Tá bom? Então, isso que a gente fala aqui, né? Essa necessidade dessa transformação e o fato de ter realmente a produção de milhões destas células é o que a natureza está propondo para que aumentem-se as chances da perpetuação da espécie. Ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, podem tomar um cafezinho aí básico e voltem, podem perguntar, que eu quero ouvir a voz de vocês aí, tá bom? Por favor, podem perguntar, não nada de cerimônia, quero que vocês participem, quero ver quem é que vai me fazer a pergunta na hora da gente voltar, tá bom? Ó,
tomem um cafezinho, despertem aí e a gente volta já já, tá bom? Beijo para vocês.